Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Todos estão bem aí? Ouvi nesse último louvor, onde dizia que a terra tremia, né? Eu falava, puxa vida. Espero que assim seja, né? Quando nós estivermos, na verdade estamos, né? Mas quando tivermos aquele tempo ali a sós com Deus, que o coração, que o lugar venha tremer com a presença desse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Bom, os irmãos sabem que durante esses domingos que se passaram, estávamos aqui pregando em série, não é isso? Falamos um pouquinho sobre a intensidade de Jesus, ou a intensidade da busca por Jesus, a intensidade de Jesus na obediência ao Pai, a intensidade de Jesus na oração, a intensidade de Jesus quando pisou nessa terra é algo extraordinário. Depois a gente deu uma parada por causa da Páscoa e entramos numa outra série falando sobre o poder do sangue de Jesus. Os irmãos lembram disso, né? E aí logo depois da Páscoa, o pastor tem pregado já 2 mensagens sobre a ressurreição, sobre a vida de Jesus. E orando já desde a Páscoa, por esse momento aqui, e querendo continuar essa série de mensagens falando da intensidade de como Jesus viveu nessa terra e como ele ensinou os seus discípulos. Estava eu pensando num tema, pedindo orientação ao Senhor, e não teve como me desviar dessa palavra servo, dessa palavra servir. Isso é algo que tem queimado demais no meu coração, e hoje eu queria falar um pouquinho da intensidade de Jesus no serviço, ou no servir, ou Jesus como servo. E pensando um pouco sobre essa palavra serviço, ou ser um servo do Senhor, e o que Jesus, e como Jesus realizou isso aqui nessa terra, como ele serviu, a intensidade da qual ele serviu os discípulos, a intensidade de como Jesus serviu as pessoas que estavam ali diante dele, a intensidade de Jesus quando ele entra na cidade, e a forma com que ele serve aquelas pessoas da cidade é algo que mais ainda impactou o meu coração. Foi algo assim muito impactante para mim, e à medida que eu li as Escrituras e era ministrado pelo Espírito Santo, vinha dentro do meu coração a vontade desesperada de servir cada vez mais o reino do Senhor. Vinha o desejo cada vez mais de servir vocês, cada vez mais. E quando eu estava nos cultos aqui e olhava para os olhos de vocês, meus irmãos, eu percebia cada vez mais a necessidade de servir vocês, a necessidade de me doar mais e mais para Cristo, porque como nós cantamos nesse último cântico, sobre amar a Deus e servir e amar os irmãos, porque uma das grandes demonstrações desse amor é o servir, é o serviço, é estar do seu lado, é olhar dentro dos teus olhos e saber que o Senhor me chamou e te chamou para servir, e nunca para ser servido. Então essas coisas foi impactando, foi enchendo meu coração, mas como fazer isso, Deus? Como fazer tudo isso, já que as necessidades são muitas, e não é somente as necessidades dessa comunidade. Afinal, os campos estão brancos, estão prontos, mas faltam trabalhadores.
Mas como fazer, como servir com intensidade? Afinal de contas, nós temos famílias, filhos pequenos. Como se temos os nossos trabalhos? Como se temos a nossa comunidade de fé? E o Senhor ministrava que se cada pessoa fizer o seu papel dentro do propósito na qual estabeleceu para cada uma delas, não ficaria pesado para ninguém. E me mostrou, e me levou para dentro de uma carta, e me mostrou um homem que quando teve um encontro, mas um encontro real, um encontro verdadeiro com Cristo, esse homem, a partir desse momento, ele não mediu esforços para viver com Cristo e para Cristo, ele não mediu esforços para servir a Cristo, e esse encontro com Cristo provocou nesse homem um sentimento de gastar a sua vida em prol daquele que gastou a sua por ele. E isso é algo impactante, queridos, já que a gente vem de uma série mostrando a caminhada de Jesus Cristo e a intensidade na qual ele viveu. Então nós passamos por Jesus pequenininho, que obedeceu os seus pais, lembra da mensagem? Que veio para obedecer o seu Pai, Deus, e da forma com que ele obedeceu, vimos a caminhada dele até a cruz, a intensidade da obediência, completando no meio de uma Páscoa dos 40 dias, onde vimos essa peça extraordinária que aqui foi apresentado. Então, esse homem, ele entendeu isso, ele entendeu que Cristo veio, foi sacrificado, caluniado, injustiçado, por causa dele. E isso, esse encontro com Cristo gera nele o sentimento de servir, de gastar a sua vida em pró do Senhor e o seu reino. Então o texto que eu queria compartilhar nessa noite com vocês está lá em Filipenses, Amaury, por favor, a minha versão aqui é revista e atualizada. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Você que trouxe a sua Bíblia aí, abra comigo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. E o texto vai falar assim, apóstolo Paulo escrevendo essa carta, ele vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje, eu queria ir muito devagar nesse texto. Hoje nós vamos se atentar apenas no versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Domingo que vem, se Deus permitir, se Deus quiser, nós estaremos falando aqui sobre o esvaziamento, tá bom? De Cristo. Então o contexto histórico e literário dessa carta do apóstolo Paulo, que foi escrita por Paulo enquanto ele estava preso. Paulo, quando escreve essa carta, ele estava
preso. Agora imagine Paulo preso. Ele poderia ter todas as desculpas para não se preocupar com o seu próximo, para não se preocupar com aqueles irmãos. Ele tinha todas as desculpas para não servir, já que estava encarcerado. Mas o amor por Cristo, o encontro com Cristo, que foi tão real e intenso, com certeza gerou nele um amor pelos outros, ao ponto que, mesmo preso, ele serviu não a uma igreja, ele serviu a muitas igrejas e cuidou de muitos líderes, de muitos pastores que estavam necessitados. E aí eu entendi por que Deus me levou para esse homem. Isso mexeu muito comigo. E a pergunta era: qual era o combustível de Paulo? O que motivava Paulo a se doar por essas igrejas, a se doar por esses irmãos, já que ele estava preso? E ele poderia dizer: Senhor, mas que negócio é esse? Eu estou preso aqui por causa do Senhor. Paulo poderia ter se revoltado contra Deus. Paulo poderia dizer: de hoje em diante eu não vou te servir, porque o que eu achava e aonde eu queria servir, o Senhor não permitiu. O Senhor me trouxe para essa prisão. Então Paulo tinha todas as desculpas para não servir. E qual era o combustível? E o que me parece é que nada podia impedir Paulo de servir a Deus. Não foi o naufrágio, não foi a rejeição, não foi os açoites e muito menos a prisão. O que é que movia o coração desse homem, queridos? Se já ele tinha todos os motivos para dizer: não, eu não vou mais servir. Afinal de contas, apanhei, e muito. Fui aprisionado, jogado nesse lugar. Não vou mais servir. E a resposta dessa pergunta: onde estava o combustível desse homem? O que é que movia esse homem, mesmo sofrendo o que sofreu, por amor a Cristo? Ainda continuava. E a resposta está nos versículos que nós lemos. A igreja de Filipos vivia tensões internas. Você vai pegar isso no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, sabe, que na qual o apóstolo Paulo vai dizer sobre orgulho, sobre partidarismo, sobre egoísmo, sobre vanglória. Havia discórdia entre aqueles irmãos, havia murmurações entre aqueles irmãos, havia contendas, competições, pessoas que lá estavam cheias de justiça própria, fora a cultura de fora, greco-romana, entrando dentro dessa comunidade. E essas coisas que estavam acontecendo ali, estavam minando, enfraquecendo essa comunidade. As pessoas estavam desanimadas, cansadas, e o desejo do trabalhar na obra estava com certeza ficando de lado, por causa das circunstâncias que ali estavam acontecendo. Paulo apresenta Cristo para eles como um modelo supremo e intenso de humildade e serviço. O desejo de Paulo é que eles permanecessem firmes, afastando-se dos inimigos da cruz e das maus falácias. Algumas ideias centrais que minavam o evangelho permaneciam, permeavam aquela comunidade. Então a falta de comunhão provocava neles um desinteresse uns pelos outros. Paulo, através da vida e dos ensinos que aprendeu de Jesus, procura desconstruir essas mentiras travestidas de verdades na mente dos filipenses. Porque no mundo greco-romano, a honra é igual ou está ligada a subir ou quem está no alto.
O poder está igual àquele que domina, está ligado àquele que domina. Grande nessa cultura era aquele que mandava. Status era para aqueles que eram servidos. São palavras que parecem hoje um absurdo para nós. Mas se formos fazer uma revista através dos olhos do Espírito em nós, possivelmente lá estará algumas dessas palavras ou vontades. Você quer saber quem é uma pessoa? Você já ouviu esse ditado? Dá um cargo para ela, dá uma liderança para ela. Muitos vão parecer um rolo compressor, passando por cima de tudo e todos. Vamos perceber que quando Paulo escreve esses versículos do 5 ao 8, a estrutura formada por ele vai relembrar aos filipenses que o reino de Deus é uma inversão de valores comparado com o mundo antigo, mas também podemos aplicar para os dias de hoje. Os valores de Deus, os valores do reino, vão na contramão dos valores aí fora, e vocês sabem disso. Marcos capítulo 10, versículo 43, Jesus vai dizer assim: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o que? Servo de todos, não é só de um, não é só daquele meu camarada, ou aquele que está lá, de todos. Então ser grande no reino está ligado àquele que serve. Olha a matemática e olha para onde Deus está apontando e olhando. Para ser grande no reino é o que serve. Para ser o primeiro no reino é aquele que serve a todos. E servo aqui é identidade, não é função. Não é servir porque eu sou obrigado, servir porque alguém está olhando, servir, não. É algo que no domingo que vem vocês vão perceber que vem do desejo, do profundo do coração. Lucas capítulo 22, 26 vai dizer assim: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Olha só, aquele que lidera, aquele que dirige, seja ele como que serve. É aquele que facilita o caminho, é aquele que ajuda, que caminha. Paulo segue, dentro desses versículos do 5 a 8, um movimento descendente, não crescente, porque ele começa na mentalidade no versículo 5, ele pula para o esvaziamento no 6 e no 7, e no 8 ele termina com chave de ouro, falando sobre uma humilhação extrema. É uma descida intencional. Ele está querendo levar aquela comunidade a uma descida intencional. Quando eles estavam se achando alguma coisa, cheios de direitos, cheios de vontades. Cada passo que ele ensina revela mais ainda a intensidade de Jesus no servir. No versículo 5, a intensidade do servo começa na mente. Amaury, você põe para mim, por favor, o versículo 5. Tende em vós o mesmo, não é o parecido, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo vai apresentar Jesus como um modelo supremo de servo a ser seguido. A palavra grega, proneou, tem um sentido
de sentimento, de mente, de pensamento, de desejo. O verbo aqui indica uma ação contínua e crescente de quem teve um encontro verdadeiro com Cristo, uma disposição contínua e um estilo de vida, uma forma de pensar que molda ações e práticas. Paulo aqui está dizendo exatamente sobre a sua experiência com Cristo, que mudou a chave da sua vida. E a partir do momento que ele se converte, a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, esse encontro leva ele a uma disposição contínua e crescente. Então, a todo momento e a todos os dias, Deus dá a oportunidade nova para ele poder servir, porque no coração dele há uma disposição contínua de servir aquele que entregou a sua vida por ele. O sentido aqui é: continue sempre tendo essa mentalidade, sentimento, desejo, anseio por uma oportunidade de servir. É isso que ele está querendo dizer. Porque esse encontro com Cristo provocou nele exatamente isso. O desejo, o anseio, a procura da onde é a oportunidade que eu quero servir. É aqui, então é aqui, é ali, é ali. Por isso que quando ele está preso, as cadeias não seguraram Paulo. Agora, no mundo das redes sociais, imagine o que esse homem faria. O encontro com Cristo, a caminhada com Cristo, o saber como Cristo viveu intensamente, precisa, querido, provocar em nós algo que nos tira do comodismo, que nos tira da tranquilidade. Então ele vai dizer aos filipenses: olha, continue sempre tendo essa mentalidade, que não pode ser movida pela emoção, pelas circunstâncias ou por alguém, e sim uma postura mental e consciente de quem é Cristo. O serviço de Jesus não foi acidental ou circunstancial, foi uma decisão consciente, constante e intensa. Estão comigo? Paulo não diz: imitem externamente. Ele diz: tenham a mesma mentalidade, sentimento, mente. O foco não é o comportamento superficial, mas é a transformação interna que gera o comportamento. A palavra grega para sentimento aponta para uma mentalidade cristã, uma disposição dentro do homem, um modo de pensar de Cristo que governa as atitudes e os anseios e os desejos, os pensamentos, os sentimentos. Ou seja, Paulo não está falando de um sentimento passageiro, de agir por impulso, mas de uma postura constante e consciente de uma vida cristã. E qual era essa mentalidade de Cristo? Qual era esse sentimento de Cristo que ele vai discorrer nos versículos seguintes? Ao olhar o texto, o contexto, nós vemos 3 pilares do sentir de Cristo. A primeira é intensidade na humildade voluntária. Aqui está o coração do Evangelho. Cristo, de forma voluntária, ele escolhe descer, mesmo podendo subir. Tiago, capítulo 4, versículo 10, o texto vai dizer assim: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. 1 de Pedro 5,6 vai dizer assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Mateus capítulo 23, 12 vai dizer assim: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Princípio: humildade bíblica é uma decisão, não é um sentimento. Você escolhe servir.
Você escolhe servir ao Senhor, porque esse encontro com Cristo provoca automaticamente, naturalmente isso. Cristo, mesmo sendo Deus, não se apegou aos seus direitos. Ele não exigiu reconhecimento, porque isso partiu dele, da vontade dele, das entranhas do coração dele, de descer por amor a nós. Ele não viveu para si mesmo. Não foi as vontades de Cristo que prevaleceu, foi a vontade do Pai. Ele veio para servir e não ser servido. É uma disposição total, intensa de Cristo. E ele não escolheu o lugar que ia servir. Ele simplesmente obedeceu ao Pai. Escolheu descer, não subir. Escolheu ser o menor e não o maior. O sentimento aqui é: eu posso me esvaziar para servir. Esse tem que ser o nosso desejo diário. Eu posso. Quando eu me esvaziar, isso é o texto de domingo que vem. Eu posso me esvaziar também, porque o preço já foi pago. Porque quem não se esvazia de si mesmo, sempre vai querer ser servido. Sempre. Outro pilar é a intensidade na obediência sacrificial, que a gente já falou numa das mensagens. Ele foi obediente até a morte de cruz. O sentimento aqui é submissão total à vontade do Pai, mesmo quando essa obediência custa tudo o que você tem, como custou tudo o que ele tinha. A obediência na Bíblia não é só cumprir regras, é expressão de amor e submissão ao senhorio de Deus. E o outro pilar é o esvaziamento, que falaremos domingo que vem. O que Paulo quer dizer aqui na prática, então? Paulo está tratando de todos os relacionamentos dentro daquela comunidade que estavam destruídos. Relacionamentos de casamentos, relacionamento entre pais e filhos e pais, na igreja entre irmãos, relacionamento de repente no trabalho. Se você olhar Filipenses 2, 3 e 4, ele diz: não façam por egoísmo, considere os outros superiores, não busque apenas seus próprios interesses. Então, a vida dessas pessoas agindo dessa forma, imagine como é que estava. Imagine como uma pessoa dessa no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua casa. E quer saber como evitar essas coisas? Somente olhando para Cristo. Porque para Paulo era muito triste ver aqueles irmãos vivendo daquela forma. Pessoas que se diziam cristãos, mas falavam mal uma das outras. Pessoas que se diziam cristãs e criando contendas. Pessoas que se diziam cristãos odiando o seu irmão, não gostando do seu irmão. Pessoas que insistiam em viver o partidarismo. Ou seja, aqui é o meu grupinho, e é aqui que as coisas acontecem. E que não é do grupinho, o que acontece? De lado. E a consequência desse conjunto de iniquidades era exatamente o abandono ao serviço, ou servir na comunidade por causa de pessoas como essas. E é claro que isso também envolvia aquelas pessoas que estavam à frente, claro, com uma liderança. Paulo estava falando para uma comunidade por completo. E qual é a aplicação prática para as nossas vidas no dia de hoje? Trocar o ego, muitas das vezes, pelo serviço. O Evangelho confronta diretamente o ego humano. Lucas capítulo 9, versículo 23 vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Gálatas 2:20 vai dizer assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Romanos 2:13 vai dizer assim: não pense de si mesmo além do que convém. Provérbios 16:18 vai dizer assim: a soberba precede a ruína,
O maior inimigo espiritual, muitas das vezes, não é o diabo. É o ego, é o eu. Em vez de o que eu ganho com isso, a forma certa de pensar é como posso servir para que o outro ganhe. Abrir mão de direitos. Esse é um nível, na minha opinião, um dos níveis mais profundos da maturidade cristã. Quando você pode exigir algo, mas escolhe não fazê-lo por amor. Há uns domingos atrás, nós recebemos um visitante aqui. Na verdade, esse visitante já tem nos visitado algumas vezes. E quando eu terminei a mensagem, esse visitante me procurou e disse assim: nossa, eu gosto demais dessa igreja. Eu me sinto muito à vontade aqui. E eu entendo que esse lugar será o lugar onde Deus vai me colocar. Só que eu não posso vir para cá ainda. Porque lá onde eu estou, lá na igreja onde eu estou cuidando de uma pessoa. Isso me impactou. Porque é uma pessoa que está abrindo mão da sua vontade, sabe, por amor a uma pessoa que ela está cuidando lá. Isso é incrível, gente. O desejo, a vontade dela é estar aqui, mas por causa de uma pessoa lá, que ela está cuidando, e que ela ama, ela está lá até hoje. Mateus, capítulo 5, do versículo 39, ali em diante vai dizer assim: se alguém te bater numa face, ofereça também a outra. Romanos 14, 13 vai dizer assim: olha, não ponhais tropeço ou escândalo ao irmão. Ou seja, abrir mão muitas vezes do nosso direito em prol do outro. Abrir mão muitas vezes do nosso cansaço para poder servir o outro. Abrir mão muitas vezes dos nossos compromissos, dos nossos desejos e vontades para servir o outro. Amor verdadeiro abre mão de direitos para não ferir o outro. Nem tudo que você pode exigir, você deve exigir no reino de Deus. Isso é em casa, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos. Cristo nos ensina que quando carregamos esse amor sacrificial, as nossas mãos andam abertas para poder abençoar. Viver uma humildade real e não de aparência. A humildade bíblica, ela não é se diminuir com palavras, mas viver essa palavra na prática, ou seja, ouvir mais e falar menos, ceder mais, servir mais, o desejo de obedecer a Deus, mesmo quando dói, sempre será prazeroso. O sentimento de Cristo não dependeu do conforto dele, ele obedeceu até a cruz. O sentimento de Cristo é uma mente intencional. Quando ele escolheu descer, ele foi intenso e intencional. O sentimento de Cristo é uma mente intencional, humilde, que abre mão das suas próprias vontades para obedecer ao Pai e servir ao outro com um amor sacrificial. O que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja é: tenham o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. O líder, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, ele precisa ter essa mentalidade de Cristo, em saber que quem lidera sempre será o facilitador, seja de quem for, seja do opositor
seja daquele que não bate, não interessa. Ser o facilitador, ser o ajudador, aquele que levanta a bola para o outro fazer o gol. A mentalidade de uma liderança precisa ser o seguinte: olha, que ele faça o gol, e não eu. O ajudador, uns com os outros, aquele que mais serve com alegria, que tem ali um ensinamento na prática do que é realmente o servir, o labutar, não o mandar. Ser paciente, amoroso, que se sacrifica em prol do outro, que cuida do grupo, que protege o grupo. E essa mentalidade, ela estava em Cristo. E todos esses temas se encontram em uma única verdade ensinada por Paulo através de Jesus. Jesus não apenas ensinou, ele viveu isso perfeitamente. Ele abriu mão dos seus direitos divinos. Ele serviu em todo o tempo e não foi servido. E tudo isso por amor. E qual é o resultado dessa atitude de Cristo Jesus? Versículo 9 vai dizer assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda obra no Senhor nunca será em vão, queridos. Sempre valerá a pena. Sempre valerá a pena. O sentimento de Cristo é uma mente humilde que abre mão de si mesmo para obedecer a Deus e servir aos outros em amor sacrificial. Ter a mente de Cristo é pensar como servo para se entregar em prol do outro. E aí eu quero terminar aqui. Tende vós o mesmo sentimento. Igreja, hoje não é uma mensagem para encher a nossa mente, é um chamado para quebrar o coração e voltar ao serviço. Paulo não disse: admirem a Cristo, porque muitas vezes quando lemos as Escrituras, muitas das vezes quando olhamos para uma peça que foi apresentada, a gente somente admira, né? Admira a Cristo e ponto. Admirem sim a Cristo, mas tenham em mente o que Ele fez e como mudou tudo, porque a mente de Cristo não busca nunca o palco e o status, mas a mente de Cristo busca uma toalha e uma bacia. Cristo não procura ser servido, Ele sempre se inclinou para servir. Hoje Deus não está interessado o quão eloquente eu sou. Deus não está interessado em palavras bonitas. O que Deus está interessado é a intensidade de viver para a glória dEle como um verdadeiro adorador. Deus não está interessado o quanto você sabe, quantos cultos você vem. Ele está interessado o quanto o teu coração está disposto, interessado, ansiando por servir. Porque o reino de Deus, ele não cresce com aplausos, cresce com joelhos dobrados e mãos marcadas pelo serviço. Muitos querem o poder de Cristo, mas rejeitam o caminho, a palavra de Cristo na verdade. Querem tronos, mas fogem da cruz. Querem ser usados, mas não querem ser quebrantados. E hoje, com certeza, o Espírito Santo chama a igreja para uma reflexão sobre servo, sobre servir e sobre serviço. Voltar ao serviço escondido, aonde ninguém está vendo, mas você serve por um desejo no coração. Voltar a uma humildade verdadeira,
voltar ao amor, o primeiro amor, como temos falado aqui nas quartas-feiras. Eu queria terminar aqui com uma oração. Seja sincero diante de Deus nessa noite, queridos. Não é o pastor Marcos que é o dono da igreja. A igreja, ela pertence ao Senhor. Foi pago um alto preço por cada um que está nesse lugar. Aonde o orgulho tomou o lugar do serviço no seu coração? Aonde o ego falou mais alto ou tem falado mais alto do que o amor? Aonde você quis ser mais visto do que a Cristo? Qual o desejo que está no seu coração? De ser servido? Ou de servir? O Filho do Homem, quando ele pisou nessa terra, ele já pisou com um desejo de não ser servido, mas de servir e dar a sua vida por mim e por você. O chamado hoje, para mim e para você, não é para pessoas perfeitas, mas para aqueles que estão dispostos a voltar ao serviço, porque é uma ordem do Senhor, é o desejo de Deus, e isso não é para os fortes, é exatamente para os fracos, é exatamente para os que estão rendidos, é exatamente para aqueles que reconhecem que não tem nada para oferecer e o que tem vem dele. Porque se um dia você teve um encontro real com Deus, então já não é mais você, mas é Ele governando a sua vida. E o desejo dele é que você sirva com os dons e talentos e habilidades que Ele te deu. Tem 3 palavras no Novo Testamento para serviço, para servir. Paulo vai se utilizar da palavra mais profunda para servo no versículo seguinte. Porque talvez muitos diriam: olha, eu sirvo aqui pintando essa parede, ok, então isso é uma palavra que está lá no grego. Outros vai dizer: olha, eu sirvo porque eu estou com o microfone pregando, beleza, é uma outra palavra do grego. Mas a palavra que Paulo se utiliza no versículo 6 e 7 é: aquele que quer ser servo precisa se desvaziar completamente, precisa abrir mão de direitos, precisa entender que a sua justiça é como trapos de imundícia. O que o Senhor quer é que o teu sentimento, a tua mentalidade anseie pela obra que Ele começou. A palavra que Paulo se utiliza é morrer para mim mesmo. E quando ele está falando para essa comunidade, ele está dizendo assim: vocês estão muito cheios de si, muito cheios de vontade, existe muita carnalidade no meio de vocês, segundo a palavra de Paulo aos Filipenses. É necessário morrer, é necessário se desvaziar, assim como Ele fez, sendo Deus. Que o meu desejo, o teu desejo seja voltar a servir aos irmãos que você ama.
E a maior prova de amor é exatamente essa. É você olhar para o irmão que está do teu lado e saber que você pode servi-lo, que você pode ser um mensageiro de Deus na vida deles. O que te impede, querido? Ou o que é que tem te impedido de servir na obra do Senhor? Fecha teus olhos, ora ao Senhor. O que é que tem te impedido de estender a mão para esse que está do teu lado necessitado? O que é que tem te impedido de servir em situações que há necessidade pertinho de você? Seria o orgulho ferido? Seria o eu de alguém que de repente te machucou e você falou: chega? Mas quando a gente olha para o apóstolo Paulo, que sofreu tudo o que sofreu, e dentro de uma prisão ele escreve uma carta de amor. Eu não sei você, mas eu fico sem palavras. O que te impede ou o que tem te impedido? Talvez você fale assim: olha, eu sou uma pessoa extremamente usada lá no meu trabalho. Eu sou uma pessoa extremamente usada lá na rua. Ok, parabéns. Mas aonde foi que Deus te plantou? Aonde? Aonde Deus quer que você seja usado verdadeiramente? O verdadeiro avivamento começa quando a igreja troca o desejo de ser servido pelo prazer de servir. Senhor, nessa noite, nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas. E pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça uma revista em nós, ó Deus. E que o Senhor nos ajude, Pai, a entender, Senhor, porque somente o Teu Espírito pode, Senhor, nos ensinar e nos levar a uma profundidade maior, ó Deus, dessa palavra, Senhor, porque nós não queremos viver nessa terra enganados, ó Deus. Senhor, o Senhor nos deu saúde, movimentos perfeitos, o Senhor tem nos dado vigor físico, Deus, para podermos viver para a Tua glória. Nos ajuda, Pai, a fazer a Tua vontade, não a nossa. O que é que tem nos impedido muitas das vezes, ó Pai, de servir o Senhor com mais intensidade? Será que é o trabalho, Deus? Será que é esse trabalho tão abençoado que o Senhor nos deu, que tem realmente nos atrapalhado em servir mais o Senhor? Será que é a família, Deus? Essa família tão abençoada que o Senhor nos deu, que tem nos atrapalhado, Senhor? Será que é o meu irmão? Esse irmão tão abençoado que o Senhor nos deu? Fala conosco, Deus.
porque a tua voz é inconfundível. A tua palavra tem poder para quebrar todas as fortalezas nesse lugar relacionado a essa palavra. A tua palavra tem poder para transformar e convencer corações aqui nesta noite em amor. E nós cremos na tua palavra. Que nessa noite o Senhor esteja levantando homens e mulheres desejosos de servir, desejosos de ser servo como o Senhor foi. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem, queridos, eu gostaria que vocês não faltassem, porque essa palavra esvaziamento ou quinoses é algo assim que, sabe, eu não quis pregar hoje para não... Eu quero aproveitar o máximo disso, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e reflitam sobre Filipenses 2 e sobre serviço, tá bom? Que Deus abençoe, queridos. Uma ótima semana a todos.